Olá, eu sou Felipe César Andrade, sou membro da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem. Eu queria relembrar contigo um texto que foi trazido há algumas semanas pelo nosso pastor, o pastor Alberto Freitas. E com base nesse texto, eu gostaria de fazer a reflexão dessa manhã. O texto está em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio um leproso e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero, ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. Interessante que a figura da lepra ela é identificada como que relacionada à hanseníase, uma doença que é endêmica nos dias atuais e que se manifesta com o acometimento dos nervos periféricos, da sensibilidade, principalmente à temperatura e à dor. Interessante é que os pacientes com lepra, eles, por conta do prejuízo da sensibilidade, eles podem ter nas extremidades lesões, feridas que aumentam, que infectam e que fazem com que eles possam perder essas extremidades, perder parte de suas mãos ou dos seus pés, bem como eles podem apresentar deformidades com o tempo, ou seja, alterações na apresentação das estruturas físicas, podem adquirir alterações articulares, a sua feição ela muda em função da infiltração, do agente infeccioso da hanseníase. E a lepra, nos tempos bíblicos, era identificada como provavelmente a manifestação da hanseníase naquele tempo. Interessante é que eu já li que não seria nada de hanseníase, mas os leprosos, na verdade, seriam pessoas acometidas por infecções por fungos, os mesmos fungos que existem nos nossos dias atuais. Só que essas pessoas elas não tinham a imunidade desenvolvida, digamos assim, evoluída, segundo o conceito de outros, ou de alguma maneira adaptada para a infecção desses agentes infecciosos fúngicos. E eles adquiriam então lesões na sua pele, como que placas, lesões que poderiam ser descamativas ou deformantes, ou lesões nodulares, que causavam nessas pessoas uma espécie de repúdio pela sociedade, fazer com que elas fossem retiradas, exatamente porque as pessoas não entendiam por que elas ficavam daquele jeito. Naturalmente, ao longo da história do homem, sempre se atribui isso a castigos de Deus ou a algo que essas pessoas tinham feito e por conta disso elas estavam pagando, por sua culpa ou por seu karma ou por aquilo que elas carregavam sobre si e que fazia com que elas se tornassem leprosas. Interessante é que a figura dos leprosos na Bíblia sempre me chamou a atenção, porque se você passar por essas diferentes figuras, você vai perceber que eles nos ensinam alguns aspectos interessantes sobre o Evangelho e sobre Jesus Cristo. E aqui nós temos mais uma pérola trazida por esse leproso aqui de Mateus, capítulo 8. Você vai ver que ele, diante do Senhor Jesus, quando ele passa no meio das multidões, ele se dirige ao Senhor de uma maneira inusitada. Eu diria de uma forma que não poderia ter sido criada por nenhum autor, por nenhuma pessoa que tivesse inventado a figura de Jesus Cristo, senão um fato que realmente tenha acontecido. Com certeza, no imaginário da antiguidade, alguém colocaria então Jesus como um Deus que deveria ser satisfeito de sua ira. Alguém que reconhecia que todos os homens não estavam reconciliados com Deus e que, portanto, deveria ser de alguma maneira agradado, para que pudesse, a partir daí, estender o seu favor. Talvez aos olhos do homem, que sempre pensou e sempre entendeu muito bem de barganha e de comércio, falar sobre boas obras, falar sobre aquilo que nós podemos fazer diante de Deus para que Ele olhe para a gente, para que Ele nos considere e que de alguma forma nós acumulemos pontos positivos diante dEle, talvez isso estivesse ali na tônica de qualquer texto escrito à mão por alguém que tivesse inventado a figura de Jesus Cristo. Mas não. Esse texto nos traz uma outra perspectiva. O leproso se coloca diante de Jesus e diz assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Ele apela para a intenção de Jesus. Ele apela para um aspecto volitivo, para a vontade do Senhor.
E aí isso me traz um ponto bem interessante, porque o resto do capítulo 8 também traz isso. Você vai encontrar alguns contrastes de pessoas que falaram com Jesus de formas diferentes. Alguns foram agraciados, outros não. Alguns tiveram uma experiência muito ruim, saíram chorando, se sentindo mal, e outros se sentiram muito bem e realmente tiveram transformados por esse encontro com Jesus Cristo. Interessante é que houve pessoas que reconheciam a vontade de Jesus, que reconheciam a intenção de Jesus. E havia no relato bíblico pessoas que não reconheciam a vontade de Jesus e que por isso criavam as suas explicações, traziam as suas barganhas, faziam com que Jesus dissesse assim: olha, veja como eu sou, veja o que eu tenho feito, veja como eu tenho agido, ou como é que eu posso fazer para te agradar? Ah, vou te seguir, estou aqui pronto para te seguir, veja, estou querendo te seguir, então me favoreça. Havia aquelas pessoas, como o leproso, que entendiam qual era a vontade dele e que entendiam o poder que ele tinha. E diante dele diziam: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Também o exemplo de outros que disseram: basta tu dizeres uma palavra e os meus servos serão curados. Ô Senhor, eu tenho certeza que o Senhor há de fazer isso por nós. Por favor, vá lá em casa, nós precisamos da sua ajuda. Pessoas simples, pessoas semelhantes a nós, que conheciam a vontade do Senhor, que entendiam que existia uma vontade do Senhor no sentido de nos restaurar, de curar, de nos transformar, de nos salvar. E aí fica a reflexão nessa manhã, baseada nessa figura do leproso, que tanto nos ensina como é que nós nos colocamos diante de Jesus. Nós reconhecemos de fato a sua vontade, a sua intenção, ou nós não imaginamos de fato qual é a sua vontade, qual é a sua intenção, e por isso nós queremos fazer barganha com Ele através das nossas boas práticas ou através daquilo que nós somos ou fizemos até agora. Fica essa pergunta para você. Que Deus te abençoe.